Shalom Adonai, meu amado, minha amada, eu quero compartilhar com você aqui um tema muito importante, de difícil absorção, mas necessário, pois tanto no tempo de Jesus Cristo quanto nos nossos dias atuais, cercado de controvérsia, mas ainda é um tema que precisa ser abordado em todos os lugares, e principalmente aonde se ministra a palavra de Deus que nós temos como manual de conduta e que fonte de toda a verdade e de sabedoria que nos levará ao caminho da salvação. Bom, o tema é: o que é a verdade? O que seria a verdade? Em termos filosóficos, já nos faz pensar a respeito dessa temática no sentido de alguns pensadores que trouxeram à tona esse questionamento. Não é mesmo? Nós temos aí um pensador que afirmou que as verdades não são absolutas. Realmente, quando Cristo nos fala a respeito da verdade, afirmando ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele nos traz uma dimensão da verdade em todos os ângulos. Sim, a verdade de Deus Supremo, a verdade de sua soberania, a verdade do autor e consumador da nossa fé, a verdade segundo o salmista Davi, que afirmou no Salmo 135 que eu fiz os céus, a terra, do jeito que eu quis fazer, eu assim fiz. Fiz os mares, fiz os abismos. Então Deus fez tudo com um propósito. E além dele ter feito tudo, essa é a verdade, o Criador criou tudo que nós observamos à nossa volta no contexto da criação. Assim também, ele nos anuncia a verdade da salvação. E qual é a verdade da salvação? A dependência do homem. A Bíblia fala que não há um justo sequer, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E que só há salvação, só há uma forma de achar a salvação por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E que só há um único mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, esta é a segunda verdade, o segundo ângulo da verdade, a verdade que nos leva à salvação. A verdade no contexto da criação e a verdade no contexto da salvação. Bom, eu queria extrair com você algumas ideias para que nós possamos aqui compartilhar esse pensamento a respeito dessa dura, mas necessária realidade a ser abordada. Pilatos, diante de Jesus Cristo, ele cometeu o mais sujo de todos os feitos, lavando as mãos. Isso aí. Ele lavando as mãos, no ato de lavar as mãos, ele se eximiu e acabou entregando Cristo para as mãos e a decisão dos seus algozes. Mesmo ele tendo o poder de decisão, mesmo ele sabendo que diante dele estava inocente, ele cometeu o ato mais sujo de toda a humanidade, lavando as mãos. Então essa é a primeira verdade. Pilatos cometeu o ato mais sujo da humanidade, no contexto histórico, lavando as mãos. E isso nós temos feito demais nos dias atuais, né? Somente com a questão do coronavírus. Lavando as mãos com frequência. Bom seria também se pudéssemos lavar a consciência, não é mesmo? Então vamos lá. Nesse diálogo traçado entre Pilatos e Jesus Cristo, eu gostaria de voltar um pouco antes de chegar propriamente dito a pergunta que não quer calar, quando Jesus Cristo se volta para Pilatos e fala: o que é a verdade? Não é mesmo? O que seria essa verdade? Ponto de interrogação. Vamos lá. Voltando um pouco no diálogo. Primeira verdade que eu gostaria de extrair com você. Que queixa tem contra este homem? Qual era a queixa que eles tinham contra Jesus Cristo? Só pressupostos, mas nenhuma queixa. Havia realmente tido base e fundamentação para que eles levassem Cristo à morte. Então, essa é a primeira verdade, que Cristo leva Pilatos e aqueles que o acusavam à dura reflexão.
Que queixa tem contra este homem? Segunda verdade, se não fosse malfeitor, não teríamos trazido aqui. Então veja que a segunda verdade, olha bem, ela já contradiz a primeira verdade. Bom, se não há como acusar aquele homem, se não havia acusação com base para Jesus Cristo ser condenado, então por que eles utilizaram de um pressuposto que emite uma frase mentirosa, sem fundamento, para traduzi-la como verdadeira? Pois eles afirmaram, olha, se ele não fosse malfeitor, nós não teríamos trazido aqui. Então já estavam levando um homem inocente como malfeitor. É a segunda verdade. Colocaram Jesus, o inocente, como malfeitor. Então se a primeira verdade era não havia queixa contra Jesus Cristo fundamentada, a segunda verdade é que eles tentaram fazer ou fizeram Jesus Cristo passar como malfeitor. Terceira verdade, mas queremos que ele seja morto e nós não podemos fazê-lo. Olhe bem, nós, quem? Os seus acusadores, os doutores da lei, aqueles que estavam incomodados. Isso, exatamente, nós, veja bem, nós queremos que ele seja morto, mas nós não podemos fazê-lo. Realmente, eles não poderiam. Era uma das únicas coisas que eles não poderiam fazer. Eles poderiam representar o povo, sim, mas eles não poderiam condenar ninguém à morte. Isso o Império Romano não autorizou que eles fizessem, condenar alguém à morte. Então, eles queriam, veja bem, terceira verdade, eles queriam matar Jesus, olha bem, mas eles não podiam fazê-lo. Então foram até Pilatos, a fim de que Pilatos pudesse aí dar cabo daquilo que eles queriam fazer e não podiam. Mais uma verdade. E aí nós vamos seguir uma outra verdade, essa agora, com base nas Sagradas Escrituras, que resume tudo aquilo que estava acontecendo com Jesus Cristo e que o próprio Senhor fez questão de pronunciar no seu diálogo com Pilatos, afirmando: assim se cumpriu a predição de Jesus acerca do modo como haveria de morrer. Então, se cumpriu assim, após esse diálogo, aquilo que deveria acontecer com Jesus Cristo, mas que já estava predito pelos profetas. Então, veja bem, entenda isso. Mas nós vamos avançar para uma outra verdade. Do diálogo, ele pergunta a Jesus Cristo: tu és rei? És o rei dos judeus? Perguntou. Pilatos, então, incomodado, pergunta a Jesus Cristo: tu és o rei dos judeus? E mais uma outra verdade. Essa verdade, amados, ela vai ecoar nos nossos corações ainda hoje, na atualidade. Jesus respondeu para ele: perguntas isto de ti mesmo ou são os outros que o querem saber? Então entenda isso. Perguntas isto de ti mesmo? Essa era uma pergunta sua, elaborada pelo seu pensamento, estava na sua ideia? Lógico que não. Se ele sabia que não havia acusação contra Jesus Cristo, logicamente ele era inocente. Ele não poderia condenar um homem inocente. Então Jesus, conhecendo o seu pensamento e o conteúdo da pergunta de Pilatos, devolveu para ele como outra pergunta: você me pergunta isso de si mesmo ou influenciado pelos outros? Ou no afã de dar uma resposta para os outros? Veja bem, entenda até que ponto, aonde foi chegar esse diálogo de Jesus Cristo com Pilatos. E aí nós vamos avançar para a realidade que nos coloca diante do choque entre Pilatos e sua própria consciência. Ele não é culpado de crime algum. Então veja bem, amados.
ele não é culpado de crime algum. Eis aí se cumprindo a palavra profética que o justo morreu pelos injustos, o inocente morreu pelos culpados. Então, realmente, o próprio Pilatos, que cometeu o gesto mais imundo do mundo, lavando as mãos, veja bem, coisas antagônicas nisso, lavando as mãos, ele cometeu uma sujeira. Ele vai confessar que Jesus Cristo não havia cometido crime algum. E o que aconteceu? Ele volta para o povo e ele então faz um trocadilho com o povo. Olha, como é comum libertar sempre nesta data algum condenado, isso em época de Páscoa, então escolhei vós a quem quer que nós venhamos soltar. E essa verdade é aquela que nós lemos nas Sagradas Escrituras. Ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Exatamente, amados. Essa verdade é a verdade que mais nos choca. Aqueles que eram seus, aqueles para quem Jesus veio, eles decidiram, por aclamação, pedir a soltura de Barrabás, um condenado, um malfeitor, um apenado, e entregar Jesus Cristo para ser morto em seu lugar. Eu gostaria que você entendesse isso, porque ainda hoje, nos nossos dias atuais, essa realidade continua a acontecer. Sim, amados, sim. Estão trocando Jesus pelo malfeitor. Estão trocando Jesus pelo mundo. Estão trocando a salvação pela condenação. Se só em Cristo Jesus nós encontramos salvação, logo, se eu não aceito Jesus Cristo, se eu troco Jesus Cristo, eu estou trocando a minha salvação pela condenação. E essa é a verdade que muitos insistem em não falar. Essa é a verdade que muitos insistem em não pregar. Esse é o ato que nós continuamos ver e ouvir se repetir nos dias atuais. Quantos que cometem atos insanos, atos de justiça, atos imundos, condenando o justo, aquele que se entregou em meu e seu lugar para que pudéssemos herdar a salvação. E isso me faz lembrar de um pregador que foi conhecido como símbolo da luta pelos direitos sociais, pelos direitos humanos, isso, contra o racismo, Martin Luther King. Ele afirmou, olha, e é algo que nos espanta: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então, amado, a palavra de Deus nos fala que se com a tua boca tu confessares que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, com o coração se crê e com a boca nós confessamos para alcançar a salvação. Com uma confissão pública, isso, que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. E quantos não estão confessando a Jesus Cristo? Quantos que estão confessando aos seus ídolos? Porque o ídolo, ele tem o propósito de nos favorecer, ele tem o propósito de preencher um estado de necessidade nosso, de nos servir. Então é muito mais fácil você ter um ídolo que vai te servir, que vai te satisfazer, que vai preencher momentaneamente um senso de realização sua. É exatamente do que você adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o justo que morreu no lugar dos injustos. Então Martin Luther King vai falar, olha, o que mais me assusta não é o grito dos maus, não é saber que o mundo é mau, não é saber que o mundo é voraz, não é saber que o mundo é perseguidor, não é saber que o mundo deseja nos consumir, nos destruir, negar a verdade, anular a verdade, calar a verdade, silenciar a verdade, como aqueles algozes tentaram fazer, calar Jesus, silenciar Jesus, acusar Jesus.
Sim, crucificar Jesus como fizeram. E definitivamente colocar uma pedra naquela verdade que veio para incomodá-los. Veja bem que o que incomoda-nos ainda hoje é o silêncio dos bons. Quantos que afirmam ser bom? Quantos que afirmam guardar a bondade no seu coração? Quantos que afirmam ter um bom caráter? Quantos que afirmam viver de boas ações? Quantos que afirmam que são pessoas capazes, sim, de serem consideradas e taxadas como bondosas, mas não confessam a Jesus Cristo quando precisam confessar. Não manifestam publicamente que adoram o Rei dos Reis, que servem o Rei dos Reis, que escolheram o Rei dos Reis. Isso. Quantos que insistem em deixar Jesus de fora da sua vida, que insiste em deixar Jesus de fora do seu coração, que insiste em deixar Jesus de fora do seu relacionamento? Quantos que só lembram de Jesus na hora da triste partida, que é o que tem acontecido? E aí, amados, existem outros tantos que vão estar exatamente incluídos, seguindo agora para concluirmos, para a frase de outro pensador, Leon Tolstói, que afirmou: todo mundo pensa em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Não é verdade? Não é mesmo? E Jesus afirmou: o que adianta você ganhar o mundo todo, mas perder a sua salvação? Não adianta saber que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É preciso proclamar, é preciso tornar público que esse Cristo é o teu Senhor, que você serve a esse Senhor na doença, na saúde, na tristeza, na riqueza, na dor, na alegria, na dificuldade, nas provações, na bonança, na escassez, diante do mundo, ainda que o mundo se volte contra o teu mestre, como se voltaram lá atrás. Mas você como servo, você como arauto do rei, como representante do rei, você que deseja mudar o mundo, e isso foge do poder, esse poder não está nas nossas mãos, mudar o mundo. Então você que quer mudar o mundo, meu irmão, minha irmã, procure mudar a si mesmo, através da sua decisão. Proclame que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Fazendo assim, você não só vai viver essa realidade na sua vida, vai estar de acordo com esta verdade, vai proclamar esta verdade, e esta verdade vai alcançar aqueles que precisam ser alcançados. E se você não consegue mudar o mundo, comece mudando a partir de você, da sua atitude. Proclame a Cristo aonde você colocar a planta dos seus pés, não só hoje, mas para todo sempre. Lerri da outra.